Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, hoje é dia 14, terça-feira, dia 14, nossa, já estamos quase na metade do mês de julho, né? Então, hoje é 14/7, 14 de julho, nossa aula de matemática, a nossa aula sagrada aí de toda terça-feira. Vou começar fazendo a correção da aula passada, tá? Na aula passada eu pedi para que vocês fizessem sozinhos em casa a partir do desafio que está na página 181, tá? Aqui está perguntando quantos triângulos estão representados na figura a seguir, nessa figura aqui, tá? O que acontece, turma? Essa questão aqui, tá? Nós não vamos corrigir agora. Mas por que, tia Vanessa? Nós não vamos corrigir agora porque surgiu uma dúvida em relação à quantidade de triângulos e o gabarito que eu tenho aqui, tá? O que eu fiz? Eu fiz contato com o autor do livro, tá? E assim que ele me der uma resposta, eu volto aqui nessa questão, tá? Pode deixar que a tia Vanessa não vai esquecer, tudo bem? Agora vamos aqui para a questão de casa, página 182. Aqui, turma, número 1. No início deste módulo, há a imagem de um mosaico construído apenas de triângulos. Na malha triangular a seguir, que é essa aqui, faça outro mosaico utilizando triângulos, tá? Então, essa questão aqui, ela é pessoal, tá? A tia Vanessa precisa ver, precisa olhar para poder corrigir, tá? Então, quando nós retornarmos, a tia Vanessa vai olhar de um por um para poder corrigir. No número 2, na malha triangular abaixo, desenhe 3 triângulos diferentes, com o auxílio de uma régua. Mas preste bem atenção, os vértices dos triângulos devem ficar nos pontos da malha. Relembrando, quais são os vértices? São os pontinhos, são os biquinhos, né? São os encontros das linhas, os encontros das retas, tá? E esses encontros precisam ficar nesses pontinhos aqui, olha, da malha. Ó, aqui nós temos um pontinho, ó, um vértice, eita, o negócio tá saindo do lugar. Peraí. Pronto, aqui nós temos um outro pontinho, aqui nós temos um outro pontinho, tá vendo? Olha, em cada biquinho, em cada cantinho, olha, tá? Cada cantinho, cada biquinho ficou sobre uma bolinha, indicando o quê? Indicando os vértices, tá? Agora vamos ir para o número 3. No número 3, você marcou para mim os triângulos a seguir, que são retângulos, tá? E quais são? São esses 3 aqui, tá? São triângulos retângulos. No número 4, a figura abaixo foi formada com as 7 peças do Tangram, lembra? Então, na letra A, eu pedi para que você fizesse um X, tá? Nas formas triangulares. Então, você fez 1, 2, 3, 4, 5, tá? Em todas as formas triangulares, em todos os triângulos que aparecem nessa figura aqui. Quantos triângulos estão representados nas peças do Tangram? Quantos triângulos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 peças. Lembrando que triângulo é a figura geométrica, né? É o polígono que contém quantos lados? 3 lados. Na letra C, você marcou a afirmação correta, tá? Em relação ao tipo de triângulo representado nas peças do Tangram, tá? É a 4ª opção, é retângulo e isósceles. Agora, o que eu quero que você faça? Agora, eu preciso que você vá comigo lá para a página 184, coloque, por favor, a data de hoje, né? Que a tia Vanessa já disse. Hoje é dia 14 de julho. 14/7. Hoje nós vamos iniciar com a aula da página 184. Resolver e elaborar problemas. Não é novidade, né, turminha? Pois nós já resolvemos problemas há muitos e muitos anos, tá? Eu não digo problemas pessoais não, tá, meus amores? Eu falo problemas dentro da matemática, tá? E não é nenhuma novidade, ok? Bom, turminha, em nosso dia a dia, usamos as operações de adição e de subtração em diferentes situações, tá?
Como em, por exemplo, um estudante foi a uma livraria para comprar um livro e um caderno. O livro custou R$ 24 e o caderno custou R$ 19. Para saber o preço a ser pago, quanto que eu vou ter que pagar por esse livro e por esse caderno, foi preciso fazer uma operação, foi preciso fazer uma conta. E que conta foi essa? Será que foi uma adição ou será que foi uma subtração? Foi uma adição. Eu precisei somar, eu precisei juntar 24 com mais 19. O valor é R$ 43, tá? E em seguida, pagou a conta com uma cédula de R$ 50. Veja bem, a pessoa, o estudante, tinha uma nota, tinha uma cédula de R$ 50. Desses R$ 50, ela precisou pagar 43. Ou seja, desses 50, precisou retirar R$ 43. Para saber de quanto era o troco, ele fez uma subtração, tirou, tá? E o resultado foi igual a 7. Tudo bem? Agora nós vamos partir para a nossa atividade, tá? A nossa primeira atividade, atividade de número 1, tá? Aqui nós temos vários problemas. Deixa eu olhar aqui, são cinco probleminhas. Eu tenho certeza que vocês vão tirar, ó, de letra. Então, vamos lá. A tia vai ler, tá? Vou explicar e em seguida eu vou dar um tempo para você poder fazer, tá? E depois você vai me encontrar aqui para nós fazermos a correção. Primeiro, a boneca. Mariana e suas amigas gostam de desenhar bonecas com roupas típicas dos vários países. Elas já desenharam 18 bonecas diferentes. Se quiserem desenhar bonecas de todos os países, quantas faltam? Ué, professora, mas aqui não tem, né, a informação de quantos países faltam. Beleza, mas aqui, ó, nós temos um retângulozinho amarelo. E todas as vezes que aparece um retângulo amarelo, é uma informação muito importante que nós temos no nosso livro. Então, vamos ver o que é. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU é uma abreviatura, tá, gente? O significa organização, N das nações e U, unidas. Existem mais de 190 países no mundo. Então, para eu resolver essa questão, eu vou precisar da quantidade de países que existe no mundo. Quantas são? Que nós acabamos de ver aqui, 190 países. Então, monta aí no seu rascunho, no seu cantinho do livro, 190 países. Nossa, ficou esquisito, né? 190. Deixa a tia diminuir isso aqui, porque tá... Pronto, turminha. A tia consertou, assim ficou melhor. Então, aqui, olha, nós temos 190 países, certo? Então, elas já desenharam 18 bonecas. 18 está aqui. Agora eu preciso saber o sinal, qual é a operação, qual é a conta que eu devo fazer. Será que eu devo adicionar ou será que eu devo subtrair? Para isso eu preciso prestar atenção no problema, pois sempre tem uma palavrinha-chave que vai fazer com que eu consiga identificar se eu vou somar ou se eu vou subtrair. Vamos lá. Se quiserem desenhar bonecas de todos os países, quantas faltam? Aqui está a palavrinha-chave, tá? Pois, quando eu leio quantas faltam, eu tenho a ideia de completar. Quantas faltam para completar, tá? Então, se falta para completar, então aqui eu tenho uma subtração. Eu vou subtrair. 0 dá para tirar 8? Não dá. O que é que eu faço? Eu vou pegar emprestado. Deixa a tia trocar a cor aqui. Eu vou pegar emprestado com o meu amigo, meu companheiro que está na frente. Então, aqui eu não tenho mais um 0. Eu peguei um emprestado, então agora eu tenho o número 10. 10 menos 8 é igual a 2. Muito bem, aqui eu tinha 9, eu emprestei 1, então eu não tenho mais 9. Se eu emprestei 1, 9 menos 1 é igual a 8. 8 menos 1 é igual a 7, certo? 1, não tiro nada, eu tenho 1. E aqui nós precisamos responder,
tá? Responder a pergunta. Se quiserem desenhar bonecas de todos os países, quantas faltam? Então, agora nós vamos responder. Ó, a tia está fazendo esse juntinho com vocês, tá? Para que vocês possam conseguir fazer depois, tá? Quantas faltam? Vamos responder. Faltam. Qual é o meu resultado ali? Faltam 172 o quê? 172 bonecas. Não vamos esquecer do ponto final, ok? Agora, do 2 em diante, vocês vão fazer sozinhos, tá? Mas a tia Vanessa vai ler um por um. Vou passar todas as orientações para que vocês consigam fazer. O número 2 é um problema sobre a bola, tá? Antes aqui, nós temos uma informação, uma curiosidade sobre a bola, que diz assim: a bola surgiu há 6.500 anos. No Japão, ela era feita de bambu e na Grécia e na Roma antigas, de couro, com recheio de crina, de cavalo ou penas de aves. As minhas cachorras resolveram latir, gente, me perdoe. Só em 1950 é que as bolas passaram a ser também de plástico. Bom, continuando aqui. Aqui nós temos os pesos das bolas atuais, tá? E após olharmos os pesos, analisarmos, nós vamos responder as questões. Aqui nós temos uma bola de futebol, tá? Essa bola aqui, ela pesa 450 gramas. Já ao lado, nós temos uma bola de vôlei, tá? Quanto que pesa essa bola? 280 gramas. Vamos destacar aqui o peso. Ó, futebol, 450 gramas e a de vôlei, 280 gramas. Agora, o que eu quero saber, tá? Na letra A, quantos gramas, não é quantas gramas não, tá, gente? Quando eu falo de peso, gramas, tá? De peso, eu falo sempre utilizando o masculino, tá? Então, quantos gramas? Quantos no masculino, não é quantas, tá? Quantos gramas a bola de futebol pesa a mais? Eu quero saber o quanto que ela pesa a mais que a bola de vôlei, tá? Então, quando eu uso esse termo aqui, ó, eu quero saber o quanto que ela pesa a mais. Nós temos uma ideia de quê? Nos passa uma ideia de comparar, tá? Faz uma comparação. É preciso que seja feita uma comparação entre a bola de futebol e a bola de vôlei, tá? Então, é isso que você vai fazer aqui. Você vai comparar. Para você poder comparar, como é que você vai fazer? Você vai montar uma conta. Você vai pegar o peso da bola de futebol, que é 450 gramas, não é? E você vai fazer o quê? Você vai pegar o peso da bola de vôlei, né? 280 gramas. Se você vai comparar, você vai adicionar ou você vai subtrair? Qual é o sinal que você vai utilizar? É o sinal de mais ou é o sinal de menos? Você precisa fazer uma comparação, certo? Então, você vai subtrair, tá? Você vai montar a conta aqui e vai fazer. Na letra B, quantos gramas a bola de vôlei tem a menos, tá? Quanto que tem a menos. Então, aqui também está acontecendo o quê? Uma comparação, tá? Você precisa comparar novamente os pesos para que você consiga fazer, tá? E todas as vezes em que fazemos uma comparação, nós utilizamos a subtração, não se esqueça. Então, aqui você vai montar a sua continha bonitinha. Na letra C, eu quero saber qual é a diferença entre os pesos das bolas. Aqui também nós temos uma comparação, né? E eu sempre costumo dar aí uma dica. Diferença é um dos termos das operações que nós estamos estudando. Pensa aí. Será que é uma adição ou será que é uma subtração? Vamos ir para a número 3. O número 3... nós temos aqui o peão e logo em seguida, nesse retângulo, nós temos uma informação sobre o peão. Acredita-se que o peão surgiu a duas Babilônias, capital da Mesopotâmia, atual
né? Encontrados modelos feitos com argila. No Brasil, é porque aqui está falhando para mim, tá, gente? Eu vou ler novamente, tá? Aqui, olha, não está completo, tá? Acredita-se que o peão surgiu há 2000 anos, na Babilônia, capital da Mesopotâmia, atual Iraque. Foram encontrados modelos feitos em argila. No Brasil, ele chegou com os colonizadores portugueses, tá? Então, aqui nós temos uma curiosidade. Eu não sabia disso. Em um campeonato de peões, os três primeiros colocados concorreram aos prêmios de... Percebam que aqui, antes desse valor, eu tenho esse símbolo, RS cifrão. Todas as vezes em que aparece esse símbolo, eu estou falando do dinheiro, do nosso dinheiro, tá? Que é o real. Então, aqui nós temos R$500, R$250 e R$150. Eu quero saber qual é o valor total. Opa! Eu quero saber o valor total. Então, essas duas palavrinhas aqui, valor total, elas nos dão a ideia de quê? De junção, né? Dá uma ideia de quê? De juntar. Então, eu preciso saber qual é o valor de tudo isso aqui. Para você poder saber o total, né, de tudo isso aqui, você precisa fazer uma conta. Será que é uma adição ou será que é uma subtração? Aqui nós temos uma curiosidade sobre o bambolê, tá? Aqui para mim, olha, todas as palavras estão incompletas, então eu preciso acompanhar no meu livro físico que está aqui próximo de mim, tá? Você acompanha também pelo seu livro físico. Continuando aqui, no número 4, o bambolê. Também temos uma informação sobre o bambolê. O bambolê foi inventado no Egito. Olha que bacana, eu não sabia disso. Era fabricado com os fios secos de parreira, uma planta de onde nasce a uva. As crianças egípcias usavam o bambolê para imitar artistas que dançavam com arcos em volta do corpo. Agora vamos ir para o problema. Lembrando que o que está no retângulo amarelinho é apenas uma informação, uma curiosidade, tá? Para uma apresentação artística em uma escola, foram adquiridos 67 bambolês verdes para as meninas e 58 vermelhos para os meninos. Sabendo que todos os bambolês foram distribuídos, quantos alunos participaram dessa apresentação? Aqui nós também temos uma palavrinha-chave. Palavrinha essa que nos ajudam a reconhecer, a identificar, a saber se o probleminha é uma adição ou é uma subtração. Qual palavra é essa, tia Vanessa? Olha aqui, ó. Quantos alunos participaram? Quantos alunos participaram dessa apresentação? Então, nos traz uma ideia, tá? É uma ideia de reunir, tá? Então, quantos alunos se reuniram para poder participar dessa apresentação, tá? Presta atenção, houve uma reunião, uma junção. Será que é uma subtração? A subtração é o menos, é quando nós retiramos, certo? E aqui nós não estamos retirando, nós estamos unindo, reunindo, juntando, tá? Aqui nós temos o número 5, a bolinha de gude. Surgiu aproximadamente há 5.000 anos e era feita de argila ou madeira. Os imperadores romanos paravam na rua para assistir às disputas com um brinquedo realizadas entre os homens do exército de Roma. Atualmente, as bolas de gude são feitas de vidro e, por sinal, elas são lindas, né? Na letra A, João Pedro brinca de bolinhas de gude com seus amigos. Algumas de suas bolinhas estão feias, sem brilho e lascadas em algum ponto. Das 52 bolinhas que possui, 19 delas saíram das brincadeiras. Sairão das brincadeiras. Qual é a quantidade de bolinhas que ele continuará? Aqui também nós temos uma palavrinha-chave. Sairão.
Sair é o quê? É retirar, não é? Então, se eu estou falando em retirar, qual é o sinal? Qual é a operação que eu devo fazer? Letra B. Lucas tinha uma caixa de 35 bolinhas de gude. No final de uma partida com João Pedro, ele guardou na caixa as 15 bolinhas que ganhou. Quantas bolinhas Lucas tem agora? Perceba que ele guardou, tá? Ele guardou as bolinhas. Então, esse verbo aqui dentro desse problema nos dá uma ideia de quê? Uma ideia de juntar, uma ideia de acrescentar. Então, se ele guardou, ele acrescentou. Se ele acrescentou, qual é o sinal que eu utilizo? Qual é a conta que eu vou fazer? Tenho certeza que você já sabe. Aqui nós vamos fazer daqui a pouquinho. Eu quero combinar uma coisa com você. A tia Vanessa te explicou esses 5 problemas. Você é inteligente e eu confio em você. O que eu quero que você faça? Eu quero que você pause esse vídeo, tá? E como você é esperto, você é inteligente, eu calculo aí que você vai precisar mais ou menos de uns 10 a 15 minutos para responder todos esses probleminhas. Então, vamos fazer o seguinte, você vai fazer o seu daí, que eu vou fazer o meu daqui, tá bom? E assim que você terminar, você vai fazer o quê? Você vai pausar esse vídeo agora, e assim que você terminar de resolver todas as contas, você vai dar continuidade no vídeo, tá? Mas eu quero te pedir uma coisa, não dê sequência ao vídeo, tá? Eu preciso que você pause, tá? E que você faça, que você tente fazer. Em seguida, você vai me encontrar aqui, tá bom? Não adianta você pegar e falar, minha tia não está vendo, a minha mãe ela não está aqui, então eu não vou perder meu tempo. Eu vou esperar a tia Vanessa fazer a correção e eu vou copiar. Não faça isso porque eu quero que você aprenda. E eu acredito em você. Então vamos lá. Pause o vídeo e responda cada um desses probleminhas. Bom, já que você fez, então nós vamos corrigir, tá? Quantas gramas a bola de futebol pesa a mais que a bola de vôlei? Como nós vimos anteriormente, pesa a mais nos dá uma ideia de quê? Nos dá uma ideia de comparação. E todas as vezes em que eu preciso comparar uma coisa com a outra, eu preciso realizar uma subtração. Então, aqui vamos fazer uma continha com um sinal de menos. Foi assim que você fez? Então, vamos lá, vamos corrigir. Nada menos nada, nada. 5, dá para tirar 8? Não dá. O que é que nós fazemos? Nós pegamos um número emprestado. Então, aqui nós temos o número 15. 15 menos 8. Eu tenho 15 balas. Eu chupei 8. Com quantas balas eu fiquei? Eu fiquei com 7 balas. Aqui eu tinha o número 4, só que eu emprestei 1 para o 5. Então, 4 menos 1, eu tenho o número 3. 3 menos 2, eu tenho o número 1, tá? A pergunta é, quantas gramas a bola de futebol pesa mais que a bola de vôlei? Vamos responder? Então, a resposta ficou, a bola de futebol pesa 170 quilos a mais. Perdão, 170 gramas a mais, tá? Vamos consertar aqui. Pronto, consertado, tá? Então, a bola de futebol pesa 170 gramas a mais. Dá o seu certinho aí. Vamos ver a letra B. Quantos gramas a bola de vôlei tem a menos que a bola de futebol? Tem a menos. Eu quero saber quantos gramas tem a menos. Então, aqui eu tenho uma ideia, eu preciso fazer uma comparação. Se eu preciso fazer novamente uma comparação, então eu vou subtrair. Nada menos nada, nada. 5 menos 8 não dá, pego emprestado, fica 15. 15 menos 8, opa, complicou aqui, vamos lá. Então, aqui nós temos 15. 15 menos 8, eu tenho o número 7. 4 emprestou 1, ele vale como 3. 3 menos 2 é igual a 1. Nós temos aqui a mesma conta, né? Então, 170. Aí a pergunta é, quantos gramas a bola de vôlei tem a menos que a bola de futebol? Então, a resposta ficou 170 gramas.
tá? Letra C. Qual é a diferença entre os pesos das bolas? Se eu preciso encontrar a diferença, lógico, eu preciso fazer uma comparação, né? Então, se eu encontro a diferença e se eu faço uma comparação, aqui eu tenho uma subtração. 450 menos 280, né? Nós já fizemos essa mesma conta 2 vezes aqui em cima. Nós já sabemos que o resultado será 170, não é isso? 170. Conferindo aí a resposta, a diferença, 170 gramas. Vamos ir para a próxima questão, a questão de número 3. Aqui nesse probleminha do número 3, em um campeonato de peões, os 3 primeiros colocados concorreram aos prêmios de 500, 250 e 150 reais. Eu quero saber o valor total, eu quero saber a junção de tudo isso. Então, quando eu quero saber o total, a junção, eu faço uma adição, eu vou somar, tá? Então, vamos somar essa conta aqui. Nada mais nada mais nada, eu tenho nada. 5 mais 5, eu tenho 10, eu coloco o 0 e vou subir o número 1 no próximo número. 5 mais 2, 7, com mais 1, 8, né? 8 com mais 1 que subiu, eu tenho o número 9. Então, eu pergunto para vocês, tá? Qual é o valor pago aos 3 primeiros lugares? Qual é o total? O total pago foi o quê? Foi quanto? 900 reais. Lembrando que eu coloquei em número, se eu coloquei em número, eu preciso colocar o símbolo monetário, tá? RS cifral. Se você escreveu por extenso, se você escreveu 900 reais, você não precisa colocar o sistema monetário, tá bom? Agora vamos ver a próxima questão, o bambolê. Para uma apresentação artística em uma escola, foram adquiridos 67 bambolês. 67 bambolês verdes para as meninas e 58 bambolês vermelhos para os meninos. Sabendo que todos os bambolês foram distribuídos, quantos alunos participaram dessa apresentação? Então, eu quero saber o total, tá? Eu quero a reunião dos alunos, eu quero a junção. Quando eu quero saber a reunião, quando eu quero saber a junção, o total, então eu preciso fazer uma adição, eu preciso somar. 5 com mais 8, perdão, aqui não é 5, aqui são 7, né? São 67 bambolês. Então, vamos corrigir. 67 bambolês. Vamos lá. Tá vendo? Por isso que precisa prestar muita atenção. Se você errar um número, você erra a conta toda. Vamos lá. 7 com mais 8 é igual a 15. Vou subir o número 1. 6 com mais 5 é igual a 11. Com 1 que subiu, eu tenho o número 12. Aí, qual é a pergunta? Quantos alunos participaram dessa competição? 125 alunos. Vamos ir para a próxima. Número 5. João brinca de bolinhas de gude com seus amigos. Algumas de suas bolinhas estão feias, sem brilho e lascadas em algum ponto. Das 52 bolinhas, vamos colocar o primeiro número aqui que nós encontramos. Das 52 bolinhas que possui, 19 sairão das brincadeiras. Ó, sairão, hein? A palavrinha que nós marcamos. Qual é a quantidade de bolinhas que ele continuará utilizando? Então, aqui nós temos esse verbo, né, que está no tempo futuro. Sairão. Nos dá uma ideia de quê? De subtrair, de retirar. Eu vou tirar, né? Vão sair. Então, aqui eu tenho o sinal de menos.
2 menos 9 não dá. Então, eu pego emprestado com o meu vizinho da frente. Eu tenho o número 12. 12 menos 9 é igual a 3. Deixa a tia pegar aqui direito. É igual a 3. O número 5 emprestou 1, então ele não vale mais de 5, ele vale de 4. 4 menos 1 é igual a 3, então aqui eu tenho o número 33. Qual é a quantidade de bolinhas que ele continuará utilizando? Poderão ser utilizadas 33 bolinhas. Letra B de bola. Lucas tinha uma caixa com 35 bolinhas de gude. Então, Lucas tinha uma caixinha e nessa caixinha tinham 36 bolinhas de gude. No final de uma partida com João Pedro, ele guardou na caixa as 15 bolinhas que ele ganhou. Perceba bem, ele guardou. Deixa eu consertar aqui. Então, ele guardou as 15 bolinhas que ele ganhou. Se ele guardou, nós temos uma ideia de acrescentar, não é? Então, nós temos uma adição. Vamos resolver? Quer dizer, vamos corrigir, porque você já fez. Você já resolveu sozinho. 5 mais 5 é igual a 10. Vamos colocar o 0 e vamos subir o número 1. 3 mais 1, 4. Com mais 1 que foi, nós temos o número 5, certo? Muito bem. E vamos responder a nossa pergunta do probleminha. A pergunta é, quantas bolinhas Lucas tem agora? Ele ficou com 50 bolinhas, então agora Lucas tem 50 bolinhas. Vamos ir agora lá para a página 188. Na página 188, nós vamos continuar a estudar adição e subtração, tá? O que acontece, turminha? Toda vez em que eu falo adição, toda vez em que você ouve a adição ela está associada à ideia de juntar, à ideia de acrescentar, à ideia de reunir. Ó, adição é a ideia de juntar, é a ideia de acrescentar, né? Nos transmite a ideia de reunir. Então, todas as vezes em que você for ler um problema e que você parar para poder pensar nesse problema e esse problema for uma junção, você tiver de acrescentar, de reunir, de juntar, nós estamos falando de uma adição, tá? Então, turma, agora, quando você ouve que precisa completar, que você precisa subtrair, que você precisa comparar, todas essas 3 palavrinhas aqui, elas também nos dão uma ideia. Elas também nos transmitem alguma coisa. E o que é? Nos transmite subtração, tá? Subtração. Então, vamos marcar aqui também, ó, tá? Pode ter uma ideia de subtrair, de subtração. Completar, professora, sim, quando você tem lá na sua pergunta quanto falta. Quanto que falta para completar a cartela? Então, você precisa completar. Se é completar, é uma subtração. Subtrair, quando você tem essa ideia de retirar, de tirar, tá? E agora, comparar. Eu vou dar 3 exemplos de perguntas, tá? Que precisa ser feita uma comparação. Que é feito uma comparação. Quanto a mais? Quanto a menos? Qual é a diferença? Acabamos de fazer vários probleminhas com essas perguntas, tá? A tia só está relembrando, porque eu tenho certeza que isso aqui você, ó, sabe de cor e salteado. Eu confio muito em vocês, eu confio muito na capacidade que vocês têm. Então, vamos ir lá para a questão, para a nossa segunda atividade. Aqui, o que você vai fazer? Você vai voltar aos problemas da atividade de número 1, que nós acabamos de fazer,
tá? São esses probleminhas aqui, e você vai classificá-los. Você vai classificar cada um desses problemas. Você pode ver que nesse quadro nós temos aqui, ó, o problema de número 1, o problema de número 2, o problema de número 3, o probleminha de número 4. Aqui você vai responder sobre o probleminha de número 5 mais da letra A. Aqui, o probleminha de número 5, porém, a letra B, tá? Nós vamos fazer os dois primeiros juntos, tá? Para que vocês possam compreender e o resto vocês vão fazer sozinhos. Então, vamos lá. No problema de número 1, eu quero saber qual é a operação. Vamos lá no número 1. Vamos voltar no nosso primeiro problema, na página 184, ó. Aqui nós temos esse probleminha aqui. Mariana e suas amigas gostam de desenhar bonecas com roupas típicas dos vários países. Elas já desenharam 18 bonecas diferentes. Se quiserem desenhar bonecas de todos os países, quantas faltam? Então, qual é a operação que eu utilizei para resolver esse problema? Foi uma adição ou foi uma subtração? Foi uma subtração. Então, vamos voltar lá na nossa atividade, no nosso quadro, e vamos completar. A operação que nós utilizamos foi uma subtração, não foi? Então, vamos escrever aqui, ó, subtração, tá? Pode ser com letra minúscula mesmo, subtração. Show de bola. Deixa eu te aumentar o quadro aqui, porque a palavra ficou incompleta. Perfeito. Agora eu quero saber o problema do número 1, eu já sei que a conta que eu fiz foi uma subtração. Agora eu quero saber qual é a ideia transmitida. Lembra daquelas palavrinhas chaves? Lembra? Lembra que a tia Vanessa aqui, ó, nós vimos que a adição, ela pode ter uma ideia de juntar, acrescentar e reunir, e que a subtração, ela pode ter a ideia de completar, subtrair, comparar. Inclusive aqui nós temos até algumas perguntas que são comuns, né, dentro dos problemas, certo? Então, vamos ver. Vamos lá no número 1, vamos fazer junto. Ah, tia Vanessa, tem que ficar indo e voltando na página? Sim, para que vocês possam aprender a procurar, a pesquisar. Aqui, ó, a tia Vanessa até foi boazinha, a tia Vanessa pegou e marcou, né? A tia Vanessa grifou aqui uma dica. Quantas faltam? Vamos lá naquele esquema, vamos ver se por acaso lá tem essa pergunta. Quantas faltam? Vamos lá no esquema. Ó, quanto falta? Ó, vamos seguir essa linha, vamos seguir essa seta. Qual é a ideia? É uma ideia de completar. Então, vamos lá para o quadro. Vamos colocar aqui. Vamos preencher no quadro. Qual é a ideia que nos passa? Vamos lá, é completar. Fácil, não é? Daqui a pouco vocês vão estar conseguindo responder sem utilizar aquela representação. Agora, vamos fazer mais um como exemplo. O número 2, vamos olhar lá o probleminha do número 2. Vamos ver qual é a operação que foi realizada, tá? Ó, número 2. O número 2, qual foi a operação que nós fizemos? No número 2, nós fizemos... Pensa aí, dá uma olhada. No número 2, ó, tanto na letra A, como na letra B e na letra C, nós fizemos uma subtração, certo? Então, vamos responder lá, a operação que nós fizemos foi a subtração. Vamos responder aqui. Opa... Pronto, nós fizemos uma subtração. Agora, vamos voltar. Aqui a tia Vanessa esqueceu de colocar um R. Vamos acrescentar um R aqui, completar. Peraí, gente, tem hora que esse cursor aqui fica doidinho, igual a tia. Só um minutinho. Retornando, vamos retornar lá para a atividade número 2. Cadê?
No número 2, nós fizemos 3 contas, né? Então, nós temos 3 ideias. Vamos ver se as ideias são as mesmas. Aqui nós temos, eu preciso saber o peso a mais, tá? Eu preciso saber, ó, peso a mais. Quanto que a bola de futebol pesa a mais que a bola de vôlei? Vamos olhar lá naquele esquema. Vamos lá. Ó, para eu poder saber quanto a mais, eu estou fazendo uma comparação. Vamos voltar lá que nós temos que analisar a letra B e a letra C, para que nós possamos responder. Na letra B, aqui, ó, quanto tem a menos? Vamos lá no esquema, vamos analisar. Vamos ver qual é a ideia que nos transmite quanto tem a menos. Quanto a menos nos dá uma ideia de comparação. Show de bola. Então, a letra A e a letra B, nós temos que comparar, né? Nós comparamos. É uma comparação. Agora, na letra C, eu preciso saber aqui, ó, a diferença. Vamos mais uma vez no esquema. Vamos ver se lá no esquema nós temos aí. Temos sim, olha, qual é a diferença? Vamos acompanhar a seta. Quando eu quero saber a diferença, eu preciso fazer uma comparação. Então, tanto a letra A quanto a letra B e a C do número 2, eu fiz uma comparação, tá? Nos dá uma ideia de comparação. Nós comparamos. Agora você vai pausar o vídeo e você vai responder o que está faltando. Em seguida, você vai me encontrar aqui. Vamos corrigir. O probleminha do número 4. Nós utilizamos a operação adição, né? Que nos transmite a ideia de juntar. Número 4, utilizamos a operação, novamente, a adição, né? Que nos passa uma ideia de reunir. No número 5, na letra A, uma subtração. Qual é a ideia desse probleminha? De subtrair, de retirar, tá? E no número 5 da letra B, nós temos a adição, tá? Que nos passa uma ideia de acrescentar. Aqui nós temos a terceira atividade. Preste bem atenção aqui. Aqui está pedindo para poder se reunir com o colega. E isso aqui seria feito se nós estivéssemos na sala de aula. Então, nós não vamos fazer junto com o coleguinha, tá? Aqui a tia teria que entregar uma folha avulsa também. Nós não temos essa possibilidade no momento, tá? Então, aqui cada um vai fazer o seu, vai fazer no caderno, tá? O que que você vai fazer? Você vai elaborar 2 problemas. É isso mesmo, você vai criar, tá? Até agora, nós resolvemos. Agora, a partir de agora, você vai criar problemas. O primeiro problema, você vai criar um problema com uma ideia, com uma das ideias da adição. Ah, professora, eu esqueci. Vou te lembrar agora, rapaz. Você vai voltar aqui, olha, e você vai formar um problema que tenha uma dessas ideias aqui, que junte, que acrescente ou que reúna, tá? Se você tiver alguma dúvida, volta lá naqueles probleminhas que nós fizemos, volta naquele quadro que nós preenchemos, tá bom? Depois, você vai criar um outro problema, só que com uma das ideias da subtração, tá? Então, preste bem atenção. Um probleminha com a ideia de adição e o outro probleminha com a ideia da subtração. Quais são as ideias da subtração? Vamos lá no esquema. Completar, subtrair e comparar, tá? Professor, é para fazer aqui? Claro que não. Você vai fazer no seu caderno de matemática. Número 2. Resolva os problemas que vocês criaram e registrem a ideia que escolheram para cada uma delas. Então, você vai montar aqui o seu probleminha no caderno e também você vai resolver. Você vai fazer a conta e você vai colocar a resposta, tá bom? Como é que você fez, tá? Vai fazer no caderno a continha e a resposta. O número 4, nós não vamos fazer. Perdão, gente, eu espirrei aqui. O número 4 nós não vamos fazer, tá? Agora, continuando aqui, nós temos um desafio. Ah, esse desafio é muito legal, gente. Então, aqui
nós temos vários quadros mágicos, tá? Vamos analisar o primeiro. Aqui, no primeiro quadro mágico, somando a coluna que está completa, qual é a coluna que está completa? Essa aqui, ó. É a coluna na vertical, tá? O que que acontece? Somando todos esses 3 números aqui, nós temos um total. 10 mais 6, 16. 16 com mais 2 é igual a quanto? É igual a 12. Então, aqui nessa coluna, somando, eu tenho o número 18, tá? O que que nós precisamos fazer? Então, você precisa preencher os lados que estão vazios somente com esses números aqui, tá? E ao preencher, tem que ser um valor que também complete, que dê igual a 18. Tá? E precisa dar 18 em várias posições, tanto na horizontal, ó, na horizontal, como na vertical. Horizontal é deitado, vertical é em pé, como na diagonal, tá? Na diagonal é assim, tudo bem? Vamos fazer o primeiro como exemplo. Aqui nós temos o 10, então eu preciso completar, tá, os dois lados para que possa formar o número 18 aqui. Show? Então, vamos fazer. Aqui, 10 mais quanto que eu posso colocar? Vamos colocar 3. 10 mais 3 é igual a 13. Com mais quanto? 13 com mais quanto que dá igual a 18? Com mais 5. Beleza, então aqui eu tenho o número 18. Aqui eu tenho 6 e o 4. 6 mais 4, 10. Para chegar a 18, qual é o número que falta aqui? É o número 8. Então, se eu for somar aqui na horizontal, eu tenho o valor também, ó, 18. Então, por enquanto, está tudo certinho. 7 mais 2 é igual a 9. 9 mais quanto que dá igual a 18? 9 mais 9, tá? 9 mais 9 é igual a 18. Então, aqui, ó, somando na horizontal, eu tenho o resultado 18. Se eu somar assim, ó, 5 mais 4, 9, com mais 9, 18. Aqui eu também tenho 18. Se eu somar aqui 3 mais 8 mais 7, eu tenho igual a 18, tá? Se eu somar na diagonal, 7 com mais 6 com mais 5, eu vou ter igual a 18. Se eu somar também na outra diagonal, eu vou ter o número 18. E aqui, soma mágica. Qual é a soma mágica que nós encontramos aqui em todas as posições? É o número 18, ok? Muito legal, né? Vamos fazer a letra B. Agora, multiplique o quadro 1, que é esse quadro que nós acabamos de fazer aqui, todo o resultado você vai multiplicar por 10. Lembra da multiplicação por 10? A multiplicação por 10 é aquela multiplicação que nós acrescentamos um zero. Pause o vídeo e multiplique. Vamos lá. Fez? Então, agora nós podemos corrigir. Vamos multiplicar todos os números que estão dentro do quadro 1 por 10. Vamos lá. 3 vezes 10, aqui ó, eu tenho o 30. 10 vezes 10, eu tenho o número 100. 5 vezes 10, eu tenho o número 50. 8 vezes 10, eu tenho o número 80. 6 vezes 10, eu tenho o número 60. 4 vezes 10, eu tenho 40. 7 vezes 10, eu tenho, é igual a 70. Foi assim que você fez? 2 vezes 10 é igual a 20. 9 vezes 10 é igual a 90. Para saber se está certo, né, se é o quadro mágico, lembra que tanto na horizontal, na vertical ou na diagonal precisa dar o mesmo valor. Qual foi o valor que você encontrou? Somando aí 50 mais 40 mais 90, quanto que você achou? Você achou 180? Se você achou esse valor, tá? Em todas as direções, você acertou. Aqui nós temos uma pergunta.
O que acontece com a soma mágica desse quadrado em relação ao quadro 1? O que aconteceu com esse quadro aqui se nós compararmos com o quadro 1? Aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Fala para mim, qual é a diferença? A diferença é que nós fizemos o quê? Nós fizemos uma multiplicação, não foi? Por quanto é que nós multiplicamos? Aqui, ó, foi pedido para que nós fizéssemos uma multiplicação pelo número 10. Então, vamos responder. Ó, a soma mágica também foi multiplicada por 10, resultando, qual foi o resultado que nós encontramos? Resultando o número 180, certo? Dá o certinho aí, por favor. Agora, na letra C. Agora, você vai multiplicar o quadro 1 novamente, o primeiro quadro. Só que você vai multiplicar por 100. Quando nós multiplicamos por 100, nós também acrescentamos o zero, tá? Nós acrescentamos quantos zeros? Nós acrescentamos 2 zeros. Por quê? Porque o 100 é formado por 2 zeros. Tá? Então, pause o vídeo, vai lá no primeiro quadro e faça a multiplicação por 100 e vai encaixando em cada quadradinho. Vamos lá. Pronto, vamos corrigir como que ficou. Lembrando que você multiplicou o quadro 1 pelo número 100, tá? Então, você acrescentou 2 zeros aí, tá? 3 vezes 100 é igual a 300. 10 vezes 100 é igual a 1.000. 5 vezes 100 é igual a 500. Corrige aí. 8 vezes 100 é igual a 800. Nosso meu 8 aqui ficou irreconhecível. 6 vezes 100 é igual a 600. 4 vezes 100 é igual a 400. 7 vezes 100 é igual a 700. 2 vezes 100 é igual a 200. E 9 vezes 100 é igual a 900. Ao somar tanto nas verticais como nas horizontais, perdão, e também nas diagonais, você encontrou um número. Você encontrou o número 1.800. Então, se você encontrou esse número aqui, tá? Em todas as posições, você acertou. Agora, nós temos uma pergunta. O que acontece com a soma mágica desse quadrado em relação ao quadro 1? A soma mágica ela foi multiplicada por 100, resultando 1.800. A professora, o que é soma mágica? Simples, porque nós temos o mesmo resultado em todas as posições, tá? Nós temos os mesmos resultados, tanto na horizontal, como na vertical e como também na diagonal, tá? Por isso que nós chamamos de soma mágica. Agora, chegando no finalzinho aqui no nosso dever de casa que vocês estão em casa, tá? O que é que nós vamos fazer? Vocês vão resolver os problemas em seu caderno. Vou até marcar aqui, ó, no caderno de matemática. Então, antes de começar, você sabe que tem que fazer o quê? Cabeçalho, o número da questão, a data, não é? E a letra, não pode esquecer, tá? Pulando linha, respeitando as margens, fazendo ponta no lápis. Então, vamos lá. Número 1. As primeiras bicicletas eram feitas de madeira e tornaram-se populares a partir do ano de 1790. Há quanto tempo a bicicleta tornou-se popular? Então, eu quero saber há quanto tempo que as pessoas utilizam a bicicleta. Para que eu possa desenvolver o cálculo, para que eu possa saber há quanto tempo, eu preciso acrescentar, eu preciso colocar o ano que nós estamos. Qual é o ano que nós estamos? Nós estamos no ano de 2020. Só vou adiantar isso aqui para vocês. E você vai acrescentar o ano que está aqui, o ano que a bicicleta tornou-se popular. É o ano de 1790. Bom, eu te adiantei até aqui, ó, te ajudei.
Agora é com você. Agora você vai ler esse probleminha, você vai ver as palavrinhas-chave que a tia Vanessa já te ensinou a identificar. Se você tiver dúvidas, vai lá naquele esquema para você poder identificar se é uma adição ou uma subtração, tá? Número 2. Lara ganhou um videogame. Aqui nós temos a palavra videogame que eu sei que vocês têm dúvida. Tia, videogame é junto ou separado? Videogame é junto, tá? Era separado, mas agora escreve-se junto devido ao novo acordo ortográfico, tá? A mudança que nós tivemos aí dentro da língua portuguesa. Ela escolheu jogar uma partida de desafios. Na primeira jogada, ela fez 545 pontos. Na segunda jogada, ela fez 309 pontos. Eu quero saber quantos pontos ela fez ao todo. Eu quero saber quantos pontos ela fez ao todo. Eu quero saber o total. Para isso, você vai fazer uma conta aqui. Agora, eu não sei se é uma adição ou se é uma subtração. Número 3. Depois de resolver o problema a seguir, assinale com X a alternativa que apresenta sua solução. Sandra tem 9 anos. Antônio tem 10 anos. A altura dele é de 1,45 m. A altura dela é somente 58 centímetros. Eu quero saber qual é a diferença. Qual é a diferença? Aqui nós temos uma palavrinha-chave, nós temos uma ideia. Se você não lembra o que você faz, volta lá no esquema. Qual é a continha que eu devo fazer para encontrar a diferença? Será que é uma adição ou será que é uma subtração? Eu quero encontrar a diferença entre as alturas dessas duas crianças, tá? Você vai fazer o seu cálculo à parte, a sua continha, no cantinho do seu livro ou até mesmo no seu caderno e vai encontrar a resposta e vai marcar a opção correta aqui, tá? O número 4 nós não vamos fazer, porque o número 4 está pedindo para poder resolver o problema distribuído pelo seu professor, mas a Vanessa não distribuiu nada, que nós estamos em sala de aula, tá? Essa distribuição aqui, eu vou distribuir, só que vai ser futuramente na plataforma. A tia Vanessa vai colocar lá alguns probleminhas para vocês resolverem, tá? Então, o número 4 vocês não vão fazer. O número 5 também não, tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Quais são as questões que vocês vão fazer em casa? Vamos lá, se vocês não marcaram, vamos marcar. Número 1, o número 2... e o número 3. Então, essas 3 questões. Todas elas, menos o número 3, né? Que o número 3 você pode fazer o rascunho aqui no cantinho, né? Ou fazer também no caderno, mas você vai marcar a resposta certa aqui, tá? Então, dever de casa, número 1, número 2, número 3. E o 4 e o 5 não é para fazer, tá? Olha, eu vou ficando por aqui. Nossa, esse vídeo ficou grande, hein? Quase 1 hora. Um beijo, continue em casa, continue se cuidando e amanhã a tia Vanessa está de volta contando com a sua participação, tá? Você daí e eu daqui. Beijos no seu coração.